Então, a história é a seguinte: tempos atrás, já que eles não calcularam, nunca calculam nada, eu calculei qual seria o perímetro da Terra plana, o raio da Terra plana, a largura ali da Antártida, o perímetro da Antártida, tudo isso calculei baseado na área atual da Terra, né, a área real da Terra. Se não for esse o cálculo, eles podem me avisar, eu mudo, sem nenhum problema. Eles me apresentam, aqui está a área da Terra, aqui está a área da Antártida, o porquê disso, e eu mudo o cálculo, não há o menor problema. Então, como a área da Terra é conhecida e também calculada de forma cada vez mais precisa por conta de uma série de fatores, como disputas territoriais entre países, esse tipo de coisa, isso tem que ser calculado com muita precisão, uma série de fatores. Então, usando essa área da Terra, calculei, você tem aí que a Antártida, ela teria que ter 179 quilômetros de largura. O cálculo está aí para quem quiser conferir. E dessa forma, a Antártida seria muito estreita. Qualquer caminho de 180 quilômetros dentro da Antártida já bateria no domo. Não é o que acontece, é claro. Você tem incursões ali pela Antártida o tempo todo e não acontece isso, obviamente. Além disso, você teria que ter ali um raio da Terra, da Antártida, né? Tá 70 perímetro da Antártida na ATP, 78 mil quilômetros. Então, com esse perímetro da Antártida, veja, se eu pegar a navegação, esse perímetro é muito grande para a Antártida, é muito grande, 78 mil quilômetros, em uma circunferência. Ah, mas a Antártida tem 53 mil quilômetros com os cálculos de vocês. Essa é uma questão também que eu expliquei várias vezes já. Parece que as pessoas não entendem. Quanto mais preciso for um contorno, um perímetro, maior ele fica. Ah, mas como é possível caber 53 mil quilômetros dentro do círculo polar ou dentro de. É simples, é bastante simples. Aqui tem uma distância entre as minhas duas mãos. E aqui tem essa linha branca que vocês estão vendo. O que é maior, a distância entre as minhas duas mãos ou a linha branca? A linha branca. E ela cabe na distância entre as minhas duas mãos. Para perímetro, a mesma coisa. Então, você tem ali perímetro, o Antártida é o perímetro mais preciso já calculado, com 53 mil quilômetros, usam-se fractais. É uma coisa muito precisa, muito precisa. Mas, enfim, temos então, para a Terra plana, que 26 mil quilômetros é uma circunnavegação que foi feita, e na Terra plana, essa circunnavegação representaria esse círculo roxo aqui da figura. Esse círculo roxo. Ou seja, a navegação de Amir Klink passaria por terras. Então, a Amir Klink teria que pegar o Paraty, colocar nas costas ou em cima de um caminhão e atravessar os territórios ali a pé, em cima de um caminhão, para poder circunnavegar a Antártida. Não tem o menor sentido, porque um terraplanista pode falar que, olha, eu circunnavego a Antártida, faço assim e tal, estou próximo da borda de gelo o tempo todo. E, sim, claro, mas e a distância? E o tempo? A distância e o tempo não bate. Você tem circunnavegações da Antártida feita por várias pessoas, além do Amir Klink, você tem o Fyodor, tem Lisa Blair, uma série de pessoas que fizeram essa circunnavegação. Além disso, circunnavegações esportivas da Antártida, que são feitas você tem a taça Júlio Verne, a Vendée Globe, feita por milhares de pessoas ao longo do tempo, com juízes de prova, com tempos calculados, tudo isso são as competições esportivas. Eles, claro, não acreditam em nada. E o tsunami também contornou a Antártida. E o tempo do tsunami e a velocidade do tsunami vão dar justamente essa distância, né? Então, aqui calculei
tudo sobre a Terra plana, já que eles não calculam, né? Não usam matemática nenhuma, é uma coisa completamente intuitiva. Eu esperei esses 4 anos por uma ciência, por algo que tivesse, não encontrei nada. Realmente não encontrei nada. E olha, tive muito boa vontade, todo mundo é testemunha da minha boa vontade. Agora, você tem, então, nesses cálculos, um perímetro de quase 80 mil quilômetros para a Antártida. E as circunnavegações são bem menores do que isso, bem menores. Passariam por terra. Então, mas vamos diminuir a Terra plana. Para diminuir a Terra plana, para colocar dentro desse círculo roxo e a navegação e a circunnavegação ter sentido, veja que o raio é de 4.138 quilômetros. Ou seja, a distância em linha reta entre o Oiapoque e o Chuí é 4.175 quilômetros. Caberiam apenas, você põe um Brasil aqui e outro Brasil aqui. Esse já encheria a Terra plana. Então, para haver a circunnavegação, dentro do que é sabido hoje, do que já foi feito várias vezes, a Terra plana teria que ser muito pequena. Então, veja, nada faz sentido, nada faz o menor sentido. Tem-se, inclusive, que a distância entre a estação de Vostok e o litoral já é de 1.575 quilômetros. 1.375 quilômetros. E essa distância, então, é muito maior do que os 179 quilômetros calculados para a largura ali da Antártida, do litoral até o domo. Os números não são esses. Olha, pode bater o pé, pode falar o que quiser. Basta me apresentar os números que eu refaço o cálculo, não tem o menor problema. Então, está aí calculado o raio da Terra plana, o tamanho da borda de gelo, tudo isso eu calculei. E é por isso que essa questão é tão importante. Mostrar que a circunnavegação ela é feita em determinado tempo e percurso já acaba com essa ideia da Terra plana. Além disso, aí vem a história do tsunami. A história do tsunami é bem conhecida, então começou com o tsunami, quando eu apresentei vários tsunamis que circunnavegaram o globo, e em tempos, é claro, muito menores do que o esperado numa Terra plana. Conhecemos muito bem a velocidade de um tsunami, isso é medido o tempo todo, e além disso, conhecemos o tempo, a velocidade e o tempo, porque aconteceu um terremoto em determinado horário e chegou do outro lado do mundo em determinado horário, então sabemos exatamente o tempo. Ou seja, sabemos o percurso, que cabe exatamente, que bate exatamente com uma Terra esférica, não com uma Terra plana. Então, depois desse vídeo que falei dos tsunamis, que contornam a Antártida, houve essa cobrança, né, de dados. É claro, vários tsunamis fizeram isso, mas falava-se a época de 2004. Depois do tsunami de 2004, é que o estudo ele aumentou muito a respeito disso. Ele alavancou e aumentou exponencialmente, porque o tsunami de 2004 matou mais de 230 mil pessoas. Então, 230 mil vítimas do tsunami de 2004. Esses estudos são cada vez mais intensos para conseguir prever onde vai chegar um tsunami, quando vai chegar, para poder tirar a população da costa. Tudo isso é importantíssimo, isso salva vidas, é isso que a ciência faz. A ciência não fica delirando em chats, ela salva vidas. Então, começou dessa forma, passei, o SCUR me cobrou, então, tudo isso, beleza, passei para ele os pontos da Antártida em que houve a medida do tsunami de 2004, mas era só de um lado, né, da Antártida. E aí começaram um monte de exigências, tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico tinha medidas feitas ali nas estações da Antártida. Mas
eles exigem cada vez mais, não mostram nada, mas exigem cada vez mais, cada detalhe, cada detalhe. Então, fui atrás disso, passei para ele 80 e tantos marégrafos da Antártida. Ele disse que conferiu um por um, mas ele procurava, de certo, o tsunami de 2004. Como eu disse, esse é muito mais difícil de ter dados. Se pegar tsunamis muito mais recentes, houve em 2021, houve em 2012, em 2011, se pegar esses mais recentes, você tem muito mais dados de marégrafos. Então, foi uma pesquisa imensa feita para conseguir isso. Aí, queria-se de qualquer jeito, ele queria de qualquer jeito os dados a respeito, me chamou de mentiroso durante 2 anos. Então, eu apresentei depois disso, há 2 anos atrás, em 6 de outubro de... menos de 2 anos um pouco. 6 de outubro de 2021, eu apresentei esse artigo, que vocês estão vendo uma figura desse artigo. Então, ali na passagem de Drake, há 6 medidores que mediram a chegada do tsunami. Isso corresponde ao outro lado da Antártida que ele queria. Falei sobre isso em live recente. Aliás, fiz um vídeo e o Isaías fez a gentileza de colocar aqui, passar aqui no canal dele. Então, fiz um vídeo a respeito disso, porque ele continuava falando a meu respeito, que eu tinha mentido, que eu não tinha passado dados, etc. Então, agora o problema é que a passagem de Drake não faz parte da Antártida. Bom, 6 medidores, então, para o tsunami de 2004 na passagem de Drake. A seta azul indica a onda do Atlântico, a seta vermelha indica a onda do Pacífico. Os círculos amarelos marcam os gravadores de pressão de fundo, DPN e DPS. Círculos marrom marcam os marégrafos da estação de pesquisa, várias, mas destaco aqui SG, a estação de pesquisa Cygne, no arquipélago das Órcades do Sul, que é uma ilha da Antártida. Então, não é passagem de Drake, senhor escuro, não é no meio do oceano entre a Terra do Fogo e a Antártida. Um dos medidores, e é justamente um marégrafo, não é uma boia, não é um medidor de alto mar, um dos marégrafos está na Antártida, em uma ilha da Antártida. Vamos ver isso em detalhes. Destaco essa publicação do professor Lang a respeito justamente da detecção de tsunamis por boias DART, que elas ficam em alto mar, pegam ali dados brutos dos tsunamis, sem interferência de efeitos costeiros. Então, aqui você tem o funcionamento básico da boia DART, uma das medidas que foram feitas em um tsunami vindo do Japão. Então, é muito bem descrito ali na postagem do professor Lang. E agora vamos ver os pontos ali no Estreito de Drake. Primeiro destaco aqui os medidores de alto mar. Então, eu tenho que explicar para o escuro que passagem de Drake, que eu estou me referindo, não é no meio do oceano entre as duas pontas. Peguei esse aqui, esse DPS, veja que ele fica próximo de uma ilha, está em alto mar, porque é o tipo de medidor para ser colocado em alto mar, mas está bem próximo, está a 32 quilômetros de uma ilha da Antártida. Mas está em alto mar, então não é Antártida. Tá bom, mas está a 292 quilômetros da Antártida, do continente. Essa daqui é a península. Mas isso não é Antártida. Tá bom. Então, temos esse outro medidor, esse sim, um marégrafo, não um medidor de fundo de mar, um marégrafo que está em Cygne. Cygne é uma estação pertencente à Inglaterra, é esta estação aqui, da foto, e é uma ilha aqui da Antártida. Cygne é uma ilha da Antártida, que fica a 660 quilômetros, então é parte do território da Antártida, que fica a 660 quilômetros aqui da península. Então,
Agora, é claro, pode ser alegado que é simplesmente uma ilha da Antártida, não é a costa da Antártida. Eu já há 4 anos que eu lido com isso, então eu sei muito bem como funcionam os argumentos. Não, mas isso não é Antártida. Tudo bem. Então, Escuro, eu tenho um dado novo para você que eu pesquisei. Enquanto você fica perdendo tempo xingando as pessoas no chat, eu pesquiso. Eu pesquiso, mesmo quando estou doente, que eu tenho que ficar deitado, eu pesquiso. Então, está aí uma estação bastante importante, que é a Vernadsky. Essa estação Vernadsky, essa é uma foto de 2014, essa estação Vernadsky, ela fica na península da Antártida, no continente da Antártida. Não fica na passagem de Drake, não fica em uma ilha, não fica em alto mar. Ela fica no continente da Antártida, do lado que faltava, justamente, porque deste lado aqui mostrei diversos medidores. Aqui do lado direito, do que vocês estão vendo da figura, mostrei diversos medidores com todas as características, as estações, foto das estações, gráficos, etc. Mostrei tudo. Ah, você só tem do lado direito, não tem lá do outro lado, então não pode dizer que contornou. Então, aqui, na estação Vernadsky, aquele artigo é de 2021 que eu mostrei. Este artigo aqui que dá as seis medidores esses aqui. Esses 6 medidores é de 2021, eu já tinha postado esse artigo, feito o vídeo. Faltou boa vontade para procurar o artigo, ver o artigo e saber que um dos marégrafos insigne pertence ao território da Antártida, justamente do lado esquerdo que faltava. Faltou boa vontade, então o debate científico se faz confirmando, verificando dados do seu debatedor. Então, temos aqui nessa Vernadsky, que ela se chamava Faraday, era da Inglaterra, hoje é da Ucrânia. É uma estação de pesquisa da Ucrânia, que fica justamente na península. Agora, talvez a península da Antártida não faça parte da Antártida, né? Vamos ver qual vai ser a resposta. Está aqui a localização de Vernadsky, a estação de pesquisa Vernadsky. Aqui, uma foto aérea da estação, para mostrar que ela fica no território da Antártida. Então, está aqui do lado, na costa da Antártida, do lado pedido que faltava, né? Está aí. E os dados dessa estação estão nesse artigo. A Península da Antártica, níveis do mar na Península da Antártida. E aqui as medidas de Vernadsky sobre a pressão ali, a época, marés, etc. Peguei esta daqui, que indica claramente aqui, é um indicativo muito forte da passagem do tsunami. Acontece ali no final de 2004 para 2005, esse pico, esse belo pico que temos aqui da estação Vernadsky, que fica na península da Antártida. Este aqui é um indicativo da passagem do tsunami de 2004. É claro que hoje você tem milhares de outras formas, outros marégrafos e outras boias e uma série de outras medidas para apresentar. Mas, especificamente de 2004, está aqui. Então, um dado novo, já havia aquelas 6, desde 2021 mostrei isso, aquelas 6 na passagem de Drake, e agora esse novo em Vernadsky, na península da Antártida. Lembrando que o tsunami é de 27 de dezembro de 2004, aqui é justamente a passagem do tsunami, um indicativo fortíssimo da passagem do tsunami. Por que, então, essa discussão? Como um tsunami pode chegar pelos dois lados ao Estreito de Drake sem contornar a Antártida? Então, o tsunami, o de 2004 e tantos outros, eu posso dar vários outros exemplos, eles chegaram pelos dois lados no estreito, ali na passagem de Drake.
Como isso é possível em uma Terra plana? Veja que eu tenho aqui tanto a projeção azimutal equidistante com centro no Polo Norte, que seria a Terra plana, quanto a projeção azimutal equidistante com centro no Polo Sul. Veja que a figura da direita fica muito mais claro de perceber a chegada do tsunami na Antártida. A Antártida está aqui no centro, parece pequena por conta da deformação que faz uma projeção. Então, está aqui no centro, chegando o tsunami de onde ele saiu aqui. Veja que os 3 pontos, os 3 continentes voltados para a Antártida ficam muito, muito bem claros de serem vistos. E, além disso, a chegada do tsunami, contornar a Antártida, fica muito fácil de perceber. Então, veja que, para uma Terra esférica, isso é muito mais simples e bate exatamente com os dados que nós temos do tsunami, tanto de 2004 quanto tantos outros. Então, você tem aqui na Ásia, de onde sai o tsunami, ele vai fazer assim e assim para contornar a Antártida e chegar na passagem de Drake. Simples assim. Agora, na Terra plana, para fazer esse mesmo percurso, ele tem que fazer sair aqui para chegar na Terra do Fogo. Ele tem que... Um braço tem que fazer assim, um braço tem que fazer assim, e o outro tem que dar a volta por aqui. Não tem o menor sentido, não bate com o que é observado de forma alguma. É uma questão de velocidade. Velocidade é espaço percorrido dividido pelo tempo. Nós temos a velocidade de um tsunami, em alto mar ali, 800 km por hora ou mais, e temos o tempo de saída e de chegada do tsunami. Temos o percurso, então, o tamanho do percurso. Isso só pode acontecer em uma Terra esférica. Bate exatamente com uma Terra esférica. Então, esse é o tsunami de 2012, um outro exemplo de um tsunami que contorna a Antártida. Então, não só o de 2004, em que havia poucos dados, conseguir esses dados, né? Após longas exigências, após ficar 2 anos sendo chamado de mentiroso, era só verificar o artigo que eu postei, e o artigo é gratuito, não precisa de fazer parte de nenhuma instituição. O artigo é gratuito, poderia ser baixado e verificado cada ponto ali das estações. Um deles é uma ilha da Antártida. Não, ilha não vale. Aí a coisa já está ficando absurda demais, né? Aí já está ficando ridículo demais. Mas tudo bem. Passei a noite pesquisando e encontrei mais um marégrafo na estação de Vernadsky, ali na península. E tem outros, tem outros. Eu peguei esse especificamente porque era o sinal mais forte. Mas tem outros na península. Então, está aí um tsunami de 2012, um outro tsunami de 2011, que também contornou a Antártida, está aí. O simulador de tsunamis que eu usei várias vezes está a referência aí para o simulador e também para o artigo sobre o simulador, com o modelo matemático, aquisição de dados, estrutura lógica do aplicativo. Entrei lá hoje para verificar se está lá, se o link não está quebrado. Sim, está tudo certinho, o simulador está funcionando. Se o senhor Escur tiver alguma reclamação sobre o simulador do tsunami, o código é aberto, então pode entrar lá, reclamar, falar, dá para ver o código todo, tem todos os cálculos matemáticos, fique à vontade, né? Ele que entende tanto dessa área, eu acho interessante ele entrar e ver o código do simulador ali para ver se tem algum erro, né? Seria muito interessante. Então, está aí a minha apresentação. Isaías, pode fechar a apresentação. Beleza, professor Cláudio? Essencialmente é isso. Eu espero o Escu estava aí, ele estava aqui falando aqui, ó, Escu. Ele estava mostrando para o senhor, Cláudio, todo o conhecimento que ele tem. Foi ofensa gratuita, ódio, inveja e raiva. Tudo que ele apresentou de argumento. Aí, o último comentário dele foi esse. Ele está falando isso, por exemplo. Foi embora.
Mas ele simplesmente fala, a gente viu na última live, são sons. No caso, está escrito. No caso, são palavras. São sons. Gente, olha, professor Lang, eu tenho boa vontade, o senhor é testemunha, o Isaías. Eu sou muito calmo, muito educado, eu não gosto de brigar com ninguém. Então, vamos ver a história da Terra plana, vamos ver que ciência tem nisso. Olha, gente, sinceramente, eu não encontrei ciência nenhuma. Aí eu sempre debato com o Scuri, ele sempre fala coisas, ele não mostra nada, não tem uma modelagem matemática, não tem nada que a gente possa. E agora acabei com a densidade invertida dele também, com vários experimentos, eu não tenho nenhuma resposta plausível, nada que seja palpável, que eu possa fazer um cálculo, possa verificar experimentalmente, nada. São palavras que ele vai assim falando e que, sabe, não tem sentido. Professor Lang, fica à vontade, pode comentar aí tudo. Eu interrompi. Não, eu só queria fazer um comentário, porque o Walter José está, para variar, falando besteiras no chat. Ele acha que o que os marégrafos e os detectores de tsunami detectaram foram ondas. E aí, como é que se pode saber que essa onda era um tsunami? O que caracteriza um tsunami é o fato de que o nível do mar, do oceano, sobe lentamente e depois desce muito lentamente. Isso, quando uma onda convencional passa por ali, isso acontece em intervalos de tempo de alguns segundos, até da ordem de minuto. Essa mudança no nível. Isso caracteriza uma onda convencional. Um tsunami, esse processo pode durar muitos minutos. E é isso que nos leva a reconhecer. Ou seja, dizendo em outras palavras, se mede o período, a frequência da onda. E é pela frequência que se sabe que é um tsunami. Até porque em alto mar, e isso apareceu inclusive ali nos dados que o Cláudio mostrou, daquelas medidas, os tsunamis têm meio metro de amplitude. Qualquer onda convencional que esteja passando por ali tem muito mais do que isso. Então a gente tem que ter uma forma de separar o que é uma onda convencional de um tsunami. E isso é feito através do período dessas oscilações. Muito bom. Justamente. Quer... As ondas normais são mais rápidas. São mais rápidas e mais altas. Elas passam ali no medidor, enquanto um tsunami ele pode ter um comprimento de onda de centenas de quilômetros.